Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá a todos, tudo bom? Eu me chamo Igor Santana, sou docente do curso de farmácia da UFAM e, continuando a nossa rodada de conversas aqui na Fundação SECOM, eu estou com a doutora Milka, que é uma das diretoras aqui da Fundação SECOM, diretora técnica, e ela vai falar um pouco sobre sua trajetória, sobre a questão do Março Lilás, voltado à prevenção do câncer de colo de útero. Então, bom dia, doutora. Bom dia, queria parabenizar, né, em especial ao FAM por essa iniciativa de vocês falarem do Março Lilás, da importância do Março Lilás, em especial num estado como o nosso, Amazonas, que infelizmente é o campeão dessa patologia tão grave e evitável para todas as mulheres. Eu sou professora da UFAM há 20 anos, atualmente estou como diretora técnica aqui da Fundação SECOM, e assim, a gente tem uma história aí de vida, de vivenciar as coisas que acontecem na saúde, né? Já estou aqui na Fundação Secom, já tem mais de 30, aí tu para no 30 para não crescer muito o número, né? E a gente, esse março lilás, especificamente 2025, tem um significado diferente aqui para nós, da Fundação, que foi a inauguração, terça-feira, agora, dia 10, segunda-feira, desculpa, dia 10 do CEP-Colo, que é um centro avançado de tratamento de câncer de colo uterino, e que esse centro, ele vem, acima de tudo, para mudar essa história. O câncer de colo uterino, como eu disse inicialmente, é uma doença evitável, porque a gente tem uma vacina, que se você, o homem ou a menina, né, a menina ou o menino tomam a vacina, a gente pode evitar esses tumores. E aí, a partir daí, a gente tem uma outra etapa, que é o tratamento das lesões precursoras, e uma terceira etapa, que é o tratamento dos tumores propriamente ditos. A OMS, em 2020, ela lançou uma campanha de tentativa, vou botar tentativa, mas eles colocam como erradicação do câncer de colo uterino, uma perspectiva de erradicação até 2030. Então, o que eles dizem nessa campanha da OMS? A importância da vacinação, a importância do tratamento das lesões precursoras e o acesso fácil e facilitado para o tratamento dos tumores invasivos. E que ele joga esse desafio para todos os países, em especial os países que têm uma incidência, uma prevalência muito grande dessa patologia, e que a gente tem aí um número fictício, eles chamam de 90, 70 e 90. De 90% das crianças, meninas e meninas, sejam vacinadas, até de 9 a 14 anos, 70% das mulheres tenham acesso a um rastreio eficaz, né, efetivo, e que 90% das mulheres diagnosticadas com câncer de colo uterino tenham acesso fácil e facilitado ao seu tratamento, que lhe é de direito. Então, todos os países estão nessa luta, enfrentando esse desafio, que a gente acredita que até 2030 a gente consiga diminuir os nossos números. Só que a gente entende que tem muitas dificuldades nesse percurso. Então, a primeira dificuldade seria a vacinação. A população entender a importância dessa vacinação nessa faixa etária exclusiva. Não que a mulher depois dos 14 anos não possa fazer a vacinação, mas tem uma outra performance. Mas quando a gente fala em vacinação, a gente fala em prevenção. Então, a prevenção primária seria a vacinação. A prevenção secundária seria o tratar as lesões precursoras, que são causadas por um vírus, que é o HPV, né, que você só tem câncer de colo uterino se você tiver o vírus, que se chama HPV, papilomavírus humanos, e, efetivamente, na prevenção terciária, que seria o tratamento, que é feito no hospital de oncologia como o nosso, que é a Fundação SECOM. Então, o que acontece? A gente precisa correr atrás de mudar esse perfil. Então, talvez seja, e isso é uma coisa que a comunidade acadêmica acredita, mais simples, mais fácil e mais efetivo oferecer à população a vacinação. E todos os países onde a incidência de câncer de colo uterino teve uma diminuição, uma queda,
todos eles incorporaram a vacinação. E essa incorporação, a melhor maneira de incorporar essa vacinação é que essa vacinação seja feita nas escolas. Então, essa é uma outra campanha também do governo para que a gente consiga incorporar, porque quando começou a vacinação em 2013, inicialmente foi assim, então a gente teve um boom da vacinação. Depois que tiraram a vacinação das escolas, teve uma queda importante nessa vacinação. Então, isso é muito ruim. Então, se a gente consegue melhorar, né, o acesso a essa vacinação e a efetividade da vacinação, que eu acho que a escola é o momento, é o local ideal, porque já são adolescentes, o adolescente não vai ao posto fazer essa vacinação, mas ele está na escola todo dia, então é mais fácil essa vacinação, é mais efetiva e mais simples. E aí entra o tratamento das lesões precursoras que o vírus, né, o HPV, causa. Então, se eu consigo tratar essas lesões precursoras, efetivamente, essa paciente, ela não vai ter câncer de colo uterino. Então, eu quebro esse ciclo no meio, entende? Então, essa é a importância. Então, por que eu falo que esse março de 2025 é tão importante para nós do estado do Amazonas? Porque a gente vai conseguir quebrar esse ciclo no meio, tendo um centro de referência em tratamento de lesões precursoras, que é o CEPCOL. E a partir daí, a gente vai para a terceira etapa. Aquelas pacientes que, por motivos múltiplos, não conseguiram chegar a ter esse acesso, que não fizeram a vacinação, elas vão ter câncer de colo uterino. E aí a gente vai ter que dar para elas a certeza do tratamento terciário, que certamente será aqui na nossa fundação. Então, a gente fala muito em linha de tempo no câncer de colo. Então, vou repetir: primária, secundária e terciária. Então, eu tenho que tentar tratar a minha base para que eu chegue lá na frente e diminua e mude efetivamente esses números, tá? E aí, eu tenho que falar do que eu vivi. Eu terminei meu doutorado, tem 3 anos, foi sobre câncer de colo uterino, foi especificamente sobre uma metodologia que chama autocoleta. O que essa metodologia é? A própria mulher coleta seu preventivo, supostamente, e faz o diagnóstico do vírus HPV. Eu fiz uma população que está à mercê da saúde, que não tem um acesso fácil e facilitado, que são as mulheres presidiárias, as privadas de liberdade. E a gente teve um número importante, né, de prevalência de vírus nessa população, porque elas são uma população de alto risco para ter câncer de colo uterino. E efetivamente deu vírus. O que a gente demonstrou através da nossa pesquisa? A autocoleta é um método simples, fácil, factível e que pode diminuir, pode determinar a mudança na vida de muitas mulheres que têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Porque eu entrego um dispositivo muito simples, de 10 centímetros, que não causa dor, super simples de manusear, e essa mulher ela mesma, ela vai ao toalete, ela coleta, ela introduz esse dispositivo, como se fosse um creme vaginal, dentro da vagina, coleta, nos entrega, a gente manda fazer um exame. Se ela tiver o vírus, aí a gente vai tratar as supostas lesões precursoras que ela vai ter e ela não vai ter o câncer de colo uterino. Essa metodologia, ela é muito divulgada, em especial para as mulheres que têm dificuldade de acesso, dificuldade na coleta, e aí entra valores culturais, religiosos, e ainda mais hoje, que é uma realidade nossa, na população LGBT, porque elas têm dificuldade de chegar a um médico ginecologista pela característica da vida que elas têm. Então, a autocoleta, ela veio para preencher uma lacuna nessa população. E se a gente pensar no estado do Amazonas, na região norte, que a gente não tem médico, que essa paciente não chega ao serviço de saúde, se tiver um agente de saúde que vá à casa dessa mulher ribeirinha, no interior do interior, entregue para ela, isso aqui, olha, a senhora vai ali ao banheiro e faça essa coleta, orienta essa mulher, e a senhora me devolve na mesma hora. Ela me devolveu, eu mando fazer um exame. Você tem o vírus 16 e 18. Olha, você precisa fazer o tratamento. Pego essa mulher e trago e vou tratar essa mulher. Se isso não é feito,
ela teria que fazer o preventivo, que é uma coisa que a gente faz há muitos anos. E que tem muitas qualidades, mas também tem muitas deficiências. Só que essa mulher não consegue chegar ao médico para fazer essa coleta do preventivo. Então, isso dificulta. Outra vantagem da autocoleta. Se eu faço, não é da autocoleta, desculpa, do teste de HPV que é feito através da autocoleta. Se essa mulher é negativa para os vírus que a gente testa, ela pode ficar 5 anos sem fazer preventivo ou até o teste. Então, isso é uma economia, é uma certeza que a gente dá para essa mulher durante esses 5 anos que ela tem. Então, isso é uma coisa que está sendo feita a nível mundial. E aí, o que a gente quer dizer com isso? Que muitas mulheres, elas também têm um problema. Isso é histórico. Existe uma determinação do Ministério da Saúde que a coleta do preventivo tem que ser iniciada aos 25 anos e paralisada, a princípio, aos 64. Então, o que a gente percebe? Muitas mulheres iniciam a coleta antes dos 25 anos, antes da faixa etária indicada. E isso pode causar algum problema para essa mulher. O problema não é pela coleta, que ela pode fazer diagnósticos que, por conta desse vírus, que não são reais no sentido de que, especificamente, o vírus ele causa uma infecção. Ter a infecção não significa que ele causa a doença. E aí, se você tem a infecção, e isso pode gerar para o paciente um transtorno, uma ansiedade. O que eu vou fazer? Eu tenho o vírus do HPV, eu tenho 18 anos. Eu não vou fazer nada. Eu vou acompanhar você, porque se eu faço um tratamento, eu posso estar causando para ela alguns transtornos para o futuro, porque ela é uma paciente muito jovem. Então, eu vou ter que ficar fazendo esse acompanhamento. Então, fechar nessa coisa da diretriz de fazer o rastreio, especificamente a partir dos 25 anos. Isso é muito importante. Agora, sobre uma nova diretriz. Sim. Agora, notícia fresquinha, saída do forno. Esse ano, fevereiro, agora início de março, está sendo lançada a nova diretriz do rastreio do câncer do colo uterino. Então, o que a gente tem hoje? A preventiva a cada ano para a mulher, se ela tiver o preventivo, 2 preventivos normais, ela só precisa repetir esse preventivo daqui a 3 anos. Isso que era feito no rastreio anterior. Nesse rastreio, nós incorporamos o teste DNA-HPV, que é isso que eu falei. Qual a importância? Porque se a gente sabe que quem vai ter câncer de colo uterino é a portadora do vírus, se eu fecho o diagnóstico da mulher que tem o vírus, em especial o 16 e o 18, que são de alto risco para câncer de colo uterino, eu identifiquei que aquela mulher tem, eu trato aquela mulher. Então, isso vai ser uma coisa que vai mudar o que a gente vive, vai ser uma grande mudança em termos de diagnóstico e de tratamento, e a longo prazo, quando a gente fala em saúde pública, essa resposta vai chegar. E talvez nesse momento, que é aquilo que a OMS recomenda, que a gente tenha um teste ele chama High Performance, de alta performance, para o diagnóstico de câncer de colo uterino, que é o teste de NHPV. E aí o Brasil estará igual aos outros países, né, fazendo o teste que é recomendado mundialmente de melhor performance para fazer o diagnóstico. E assim, doutora, você explicou bastante coisa a respeito desse autoteste, as novas diretrizes. E indo para um outro tópico que eu acho importante, queria saber da senhora, da sua experiência, que a senhora falou que a senhora tem mais de 30 anos na população secundária, quais foram os casos de HPV que a senhora identificou ao longo desses anos? De que forma foi dado início ao tratamento? E assim por diante. Depois, a situação em si da HPV já é uma situação bem delicada, depois que nós temos um diagnóstico tardio, né? Então, inclusive na conversa anterior com o Dr. Gerson, ele explicou que como uma pessoa já vem com diagnóstico tardio da doença, as chances de tratamento às vezes são muito baixas. Sim. Então, e o custo, não é só a chance, o custo. O que acontece? Eu vou contar uma realidade recente. Como diretora técnica,
a gente tem que ter uma noção do macro do hospital. Então, eu tenho que ter uma noção do que acontece nas enfermarias, nos centros cirúrgicos, na emergência. O que eu identifico hoje nas emergências? Na emergência nossa, no pronto atendimento. Se eu tivesse que quantificar, de cada 10 pacientes que a gente atende, 5 são de câncer de colo uterino avançado. E são mulheres entre 35 e 40 anos, pacientes jovens. E quando elas nos procuram aqui na emergência, é aquilo que o Dr. Jéssica falou. Em estágio avançado, elas geralmente já não conseguem fazer mais xixi, elas têm uma anúria, eu tenho que dialisar essas mulheres. Ou seja, é uma doença que compromete gravemente mulheres jovens, na sua melhor fase da vida. E como fator de risco, na grande maioria, né, a gente tem que botar assim, são mulheres multíparas, elas deixam esses filhos órfãos. Então, isso tem um impacto. Então, a gente tem mulheres aqui com 35, 40 anos, em estágio avançado, com câncer de colo uterino, onde eu já não tenho muitas chances de dar um tratamento. E aquelas que têm possibilidade, se é um câncer inicial, eu posso fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia mais simples, posso fazer uma radioterapia. Mas se é uma doença avançada, que ainda tem possibilidades cirúrgicas, eu tenho que fazer o que a gente chama de eventuração pélvica, que é uma cirurgia extremamente extensa e que a qualidade de vida dessa mulher é comprometida, porque eu tenho que, como o nome diz, eventuração, eu vou ter que tirar muitos órgãos, então ela vai ter muitas complicações, ela provavelmente vai ficar usando sonda vesical pro resto da vida, tem chance de ter comprometimento intestinal. Então, a qualidade de vida dessa mulher vai ser comprometida. Isso é uma coisa, uma realidade nossa, diária. Então, todos os dias, quando uma paciente chega na emergência, por exemplo, quando a gente tem que pedir parecer para dialisar essa mulher, essa paciente, sou eu que digo sim ou não, se aquela paciente tem um perfil para diálise. Eu de 10 pacientes, 5 são de câncer de colo uterino. Então, isso é assustador. Eu não tinha tanta noção até entrar na gestão. E isso foi me deixando muito preocupada, porque essas pacientes são muito jovens. São muito jovens. Né? E a possibilidade terapêutica delas é muito limitada. Então, a gente fica muito triste quando a gente vê isso. Então, a gente tem possibilidades. Quando a gente fala de câncer, porque é o câncer, perfeito. Mas eu sei que o câncer de colo uterino é evitável. Ou seja, eu tenho mecanismos na minha mão para impedir que aquela pessoa, aquela mulher tenha um câncer. E eu não utilizo isso a favor dessa mulher, isso é grave, né? Então, se eu tenho como evitar, por que eu não faço isso? Então, por isso que a gente fala que a vacinação é a base, tratar das lesões precursoras é o segundo estágio, e eu não quero que essa mulher chegue ao terceiro. E aí eu tenho que reiterar novamente. O Sepcolo veio para preencher essa lacuna. Exatamente, porque essas mulheres elas ficavam perdidas dentro do sistema de saúde, que é complexo, a gente reconhece, e agora elas têm um lugar para chamar de seu, para ser referenciada de fato e de direito, ter o tratamento adequado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O Sepcolo, ele vai trazer uma mudança real na vida de mulheres que estavam morrendo. E quando eu falo isso, não é só na vida da mulher. Eu não posso ver a mulher como um ser único. É na sua família, no seu entorno, para os seus filhos, para os seus companheiros. Então, ele vai trazer isso sim. Vão ser famílias que vão ser beneficiadas. E parafraseando o próprio diretor aqui da atuação SECOM, o Dr. Jesse, ele falou que anteriormente ao SECOM, a Fundação SECOM era conhecida como um hospital da morte. Sim. E agora ele quer, digamos, rebatizar o hospital para o Hospital da Esperança. Da Esperança. A ideia é essa. O Sepcolo, ele traz a esperança de mudar esses números. Na verdade, eu não acho que nem que é esperança, tá? A certeza. Porque se uma mulher é tratada de uma lesão precursora adequadamente,
ela não vai ter câncer de colo. Então eu já não tenho mais essa esperança, eu tenho essa certeza. Eu diria que é mais do que esperança, é a certeza de que isso vai ser diferente. Esses números vão baixar. Não seremos mais campeões, porque isso não é o tipo de campeonato que a gente queira, não é o tipo de número que a gente fica feliz. Eu quero, daqui a 10 anos, olhar o mapa do Brasil e ver que o Amazonas caiu vertiginosamente em termos de diagnóstico de câncer de colo uterino. Eu quero falar no rabinho da fila. Essa é a ideia. O câncer de colo uterino, como já repeti várias vezes aqui hoje, eu vou falar mais uma vez para ficar bem claro. A gente, enquanto mulher, a gente, enquanto mãe, enquanto avó, a gente tem uma responsabilidade com os nossos filhos. E aí eu englobo a menina e o menino. A gente pode oferecer para os nossos filhos uma geração sem câncer de colo uterino. Como que é isso, gente? É uma coisa tão simples. Ofereça a vacina. Eu lembro que quando começou essa vacinação, a minha filha hoje está com 22 anos, ela ainda tinha 3, 4 anos, ela era bem criança. E a vacina era muito cara naquela hora, naquele momento. Aí eu pensei comigo, falei até pro meu marido, falei, olha, quando chegar a idade, esse vai ser meu presente de aniversário para minha filha, porque era um custo muito elevado. E aí as coisas foram mudando, foram melhorando, o próprio governo começou a ofertar essa vacina e tornou a possibilidade da minha filha não ter câncer de colo. E aí, quando a gente fala em HPV, que eu não falei, o HPV hoje, ele é responsável pelo câncer de colo uterino, mas ele também é responsável pelo câncer de boca, de orofaringe, de ânus e de pênis. Então, a minha filha foi privilegiada. E eu queria muito que todos os filhos tivessem essa oportunidade. Porque se todas as crianças de 9 a 14 anos forem vacinadas, a gente não vai ter mais câncer de colo uterino. Então, pensar que a vacinação é o caminho. É que quando se começou a vacinação, se falou muito na parte sexual, você vai estar estimulando a sexualidade. Ninguém precisa estimular a sexualidade está no ser humano, faz parte da vida. Mas eu posso, enquanto pai e mãe, oferecer a chance real de que minha filha daqui a 10, 20 anos, 30 anos, ela não tenha um câncer. Essa não é minha responsabilidade enquanto mãe? Então, que todas as mães e todos os pais pensem nisso. Você é responsável por um ser que você pode fazer mudança real na vida deles. Então, eu acho que é isso que tem que ficar claro. Vacinem seus filhos de 9 a 14 anos. Isso vai fazer diferença. Como faz, por exemplo, hoje a paralisia infantil? Quem teve paralisia deve falar. Vacinem seus filhos. E a paralisia praticamente acabou. Porque as crianças foram vacinadas. Então eu quero, no futuro, que não seja tão longínquo que o câncer de colo tenha desaparecido. Mas tá na possibilidade de cada pai e mãe fazer essa mudança. Muito obrigado pelas palavras, doutora. E só mais uma vez antes de encerrar, se eu gostaria de deixar contato, alguma coisa. Não, nós estamos aqui no SECOM diariamente. O que vocês precisarem, estamos na universidade, na UFAM, né? E assim, pensem na mudança. Só isso. Eu acho que o meu contato maior faça essa mudança de vida. Tá bom? Muito obrigado, viu? Tá, obrigada. Obrigada. E até logo, pessoal. Até o próximo episódio.